Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Meus amados irmãos, irmãs, Jesus, ele disse de si mesmo: eu sou a luz do mundo. E depois ele fala: vós sois a luz do mundo. Parece contraditório, mas não. Jesus, ele como que divide conosco a responsabilidade pela salvação do mundo. Como que divide conosco a responsabilidade pela evangelização dos povos, pelo resgate das pessoas, de cada ser humano. Vós sois a luz do mundo. E nós só somos capazes de sermos luz à medida em que tivermos e perseverarmos na comunhão com Deus. O mundo é trevas. Jesus chama este mundo de trevas e chama o demônio de príncipe deste mundo. É isso que Jesus fala. O príncipe das trevas, o príncipe deste mundo, o demônio. Porque é o pai da mentira. Porque é pecador e homicida desde o princípio. Porque é rebelde. É aquele que repudiou, aquele que rejeitou a autoridade de Deus desde o começo. Assim agiu Satanás. E Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Ou seja, vocês devem, em meio às trevas, brilhar. Vocês devem, em meio a toda esta escuridão, clarear a vida dos outros. Para que serve a luz? A luz serve para que nós possamos ver as cores, ver as coisas ao nosso redor e assim não tropeçarmos no nosso caminho. É para isto que serve a luz. A luz, ela, portanto, faz-nos enxergar as coisas da maneira como elas são. Vós sois a luz do mundo. Jesus dá-nos, portanto, esta missão e esta responsabilidade de fazermos aquilo que é correto, a fim de que não cada um de nós, mas a pessoa de Cristo fique em evidência. O cristianismo consiste nisso, o ser cristão consiste nisso, em reproduzir em nossa vida, reproduzir em nossas atitudes, as atitudes de Cristo, reproduzir em nossa vida, reproduzir na nossa caminhada as pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo. E isto é ser cristão. É ser um Cristo presente no mundo. Então, pensar como Jesus pensou. Amar como Jesus amou. Viver como Jesus viveu. Servir como Jesus serviu. Ser cristão consiste nisto. Mas só seremos capazes disto primeiro se entendermos o que é a doutrina. Se realmente a assimilarmos, buscarmos compreender e depois colocarmos em prática. É desta forma que nos tornamos luz do mundo. E Jesus diz: ninguém acende uma lâmpada para colocá-la embaixo de uma vasilha, escondida. Ninguém pode esconder uma cidade que está no cimo de um monte, de uma montanha, porque a sua luz fica visível de longe. Não é possível. Também que as vossas boas obras sejam visíveis, as vossas boas obras sejam perceptíveis, a fim de que as pessoas possam assim serem evangelizadas. É necessário que, muito mais do que as nossas palavras, as nossas obras falem de Deus. As nossas atitudes falem de Deus. As nossas escolhas, a nossa caminhada fale de Deus aos outros. Santo Antônio de Pádua, em uma das suas pregações, parece que ele se indignou tanto, com tanto blá blá blá, com tanta falatório e com tanta teoria sem prática, que depois ele disse: cessem as palavras, que falem as vossas obras. Nossa religião não é uma religião que se resume em teoria.
em ideias ou apenas em reflexões. É um convite à vivência. A doutrina é para orientar a nossa ação, orientar a praxis do dia a dia, para orientar, enfim, as escolhas que nós fazemos em nossa caminhada, para que as nossas obras reflitam aquilo que nós acreditamos, para que as nossas obras reflitam o Evangelho ao qual nós aderimos. Qual é o problema hoje dos cristãos? Senão esse divórcio entre a vida que levam e a fé que professam. Qual é a grande desgraça dos cristãos hoje, senão isto? Esta separação entre aquilo que está no Evangelho e aquilo que eles vivenciam. Quando nós começamos a analisar, né, o Evangelho, a pregação de Nosso Senhor, a pregação dos santos apóstolos, e analisar a vida dos cristãos, eles têm uma distância imensa. Por isso que um pagão igual o Mahatma Gandhi, quando na Índia, um monte de cristãos, ele era hindu, né? Mas um monte de cristãos querendo convertê-lo, um monte de pessoas, pregadores, querendo então levá-lo para o cristianismo, ele disse, e perguntavam, mas você é uma pessoa boa, promotor da paz, etc. Por que você não aceita, então, por que você não aceita Cristo? Por que você não aceita, então, a fé cristã? Ele disse, eu aceito o vosso Cristo, o que eu não aceito é o vosso cristianismo. A maneira como vocês vivem não tem nada a ver com aquilo que o fundador da vossa religião, então, viveu e ensinou. Esta é a realidade de hoje. Muitos não se convertem por conta do mau testemunho que os cristãos dão. Mau testemunho na maneira de pensar, na maneira de viver, enfim, as escolhas equivocadas que fazem. Então, na reprodução de um estilo de vida pagão, que nada tem a ver com o Evangelho. Se você pega, então, aquilo que as pessoas que não acreditam em Deus, ou aquelas que não têm compromisso com religião, aquilo que as pessoas do mundo, como se diz popularmente, fazem, aquilo que elas fazem, a maneira como elas pensam, e pega aqueles que frequentam a igreja, a diferença é quase nada, é zero, entende? É quase nada. As mesmas coisas que uns fazem, outros fazem. Os do mundo assistem novelas, os que vão na igreja também. Aqueles do mundo frequentam carnaval, boate, discoteca, os da igreja também. Aqueles do mundo, as mulheres estão anticoncepcional, fazem operação para não criar, enfim, evitam filhos porque acham difícil ter uma prole mais numerosa. Os do mundo também. Aqueles do mundo, entende? Eles se vestem como pagãos, porque são pagãos. E aqueles da igreja também. Qual que é a diferença, afinal? O que nos torna diferentes? É isso que Jesus está falando. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Se nós não encarnarmos o Evangelho, nós não refletiremos Cristo. Nós não seremos testemunha de nosso Senhor. Apenas seremos propagandistas de uma doutrina, de uma mentalidade que nada a ver tem com o Evangelho. Ou nós nos convertemos, ou no fundo nós vamos ser sempre discípulos e propagadores de uma doutrina anticristã. E no fundo devemos nos lembrar sempre da palavra de nosso Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Só existe dois partidos no mundo, o de Deus e o de Satanás. O de Deus é aquele comandado por Nossa Senhora, que faz oposição àquele outro, que é o da serpente. O da serpente e dos seus sequazes, dos seus seguidores. Nós precisamos estar atentos a isto. Nós somos luz do mundo, sal da terra. O sal, a figura simbólica do sal, o sal é para poder dar sabor, temperar. Esta é a função do sal. Conservar, não deixar perder os alimentos também. Assim deveria ser cada um de nós. Quer dizer, nós precisaríamos dar sabor à vida das pessoas. Os nossos primeiros irmãos cristãos, no começo do cristianismo, isto foi muito forte. Ainda é em muitos lugares, em alguns lugares, mas cada vez mais raros. Porque os pagãos viam a maneira como os cristãos viviam. Os pagãos viam como os cristãos viviam e eles sentiam vontade de serem cristãos também. Porque eram pessoas honestas, eram pessoas que faziam o bem
não apenas aos da sua religião, mas a todos. Eram pessoas que sabiam dividir, que sabiam perdoar, que não se conduziam, entende? Por aqueles princípios do egoísmo que rege o mundo. Eram pessoas que tinham palavra, pessoas que preferiam morrer do que trair a sua fé, a sua religião. Eram pessoas alegres, eram pessoas que se guardavam da corrupção do mundo, de todo tipo de prostituição, de todo tipo de mundanismo, porque sabiam que isto corrompia os costumes. Pessoas prontas a servir. Então, os pagãos viam aquilo e tinham vontade de se converter. Tinham vontade de ser igual. Não, que a gente quer ser feliz assim também. Nós queremos experimentar disto. E o exemplo dos cristãos convertia os pagãos. Por isso que a Europa toda foi cristianizada. Foi um após o outro. Os reis foram se convertendo, os seus súditos também. As pessoas foram deixando o paganismo, aquela diversidade de deuses e de práticas pagãs, indignas de um ser humano, para poder então aderir a um caminho de santidade. Eles temperaram, deram sabor, fizeram com que os outros quisessem, experimentassem o gosto da nossa fé. E dessa forma desejassem se alimentar desta espiritualidade. O sal, ele não deixa perder. Então, se nós, cristãos, tivéssemos vivência conforme manda a lei de Deus, também a sociedade se conservaria. Os valores, as famílias se conservariam. Não estariam todas apodrecendo, como nos dias de hoje. Se está acontecendo este apodrecimento dos valores, é porque os cristãos não têm sido aquilo que deveriam ser. Nós podemos colocar culpa na política, podemos colocar culpa nos políticos, podemos colocar culpa num monte de coisa, mas no fundo nós somos culpados, porque nós não somos o que deveríamos ser. Nós não nos convertemos, nós reproduzimos o modelo de vida pagão e contribuímos para que o príncipe deste mundo possa reinar na vida, nas famílias, nas comunidades, na sociedade atual. Se nós fôssemos o que deveríamos ser, o mundo seria diferente. O que falta é a sua conversão. É isto que falta. Parar de colocar, então, o outro, o fulano, o ciclano, e olhar para si mesmo e dizer, eu preciso prestar, eu preciso ser melhor. Eu preciso viver aquilo que um cristão tem que viver. Eu preciso ser menos mundano. Eu preciso ser menos mundano. Eu preciso ser desapegado das coisas caducas e passageiras. Eu preciso colocar o meu coração em Deus, como a liturgia me convida em cada missa, corações ao alto. Como diz São Paulo, buscai as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita do Pai. O que falta é isto, é fé suficiente na eternidade, que nos mova a buscar o que conduz ao céu e a desapegar daquilo que nos puxa para baixo, que nos puxa para as coisas mundanas. Nós precisamos levar a sério a palavra de Deus. Isso que Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Se vós sois a luz do mundo, a luz não somos nós, não são as nossas qualidades, entende? A luz é Cristo. Vós sois a luz do mundo significa, nós temos comunhão com Deus, nós reproduzimos as atitudes de Jesus e assim o mundo é iluminado por Cristo. Não é iluminado por nós. Seria muita pretensão e vaidade pensar que nós somos alguma coisa. Nós não somos absolutamente nada. O bem que nós podemos fazer é a graça de Deus atuando em nós. E Cristo nos convida, portanto, a sermos portadores desta luz, a termos comunhão contínua com Ele e apresentarmos o mundo o Evangelho da salvação. As pessoas estão sofrendo. As pessoas estão sofrendo por causa dos seus próprios pecados. As pessoas estão sofrendo porque estão longe de Deus. As pessoas estão aí famintas, estão sedentas, estão franzinas, desnutridas espiritualmente. As pessoas estão morrendo de frio porque estão longe do fogo do Espírito Santo. As pessoas estão longe do alimento espiritual. As pessoas estão longe da fonte da água viva que é Cristo. É preciso então conduzi-las a isto. E nós só poderemos fazer isto com eficácia se as palavras nas quais nós acreditamos, a palavra de Deus, melhor falando, ela estiver presente em nossa vida e a nossa pregação corresponder às nossas atitudes. Defeitos, irmãos, todos nós temos, mas nós não podemos acomodar-nos à nossa deficiência, às nossas fraquezas e darmos isso como pretexto, sejam as nossas, sejam as do mundo ou as dos outros.
mas buscar uma conversão sincera e profunda, a fim de que, de fato, o mundo enxergue o caminho que conduz à verdadeira felicidade. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E lembre-se, nosso Senhor disse, se o sal perder o sabor, se ele ficar insosso, então ele não serve para mais nada, a não ser para ser calcado pelos homens, jogado fora e calcado pelos homens. Então, devemos perguntar, será que eu perdi o sabor? Ou ainda estou temperando a vida de alguém? A minha vida tem sido estímulo para a vida de outras pessoas? Ao me verem, as pessoas sentem vontade, então, de serem católicos também? A minha vida inspira outras pessoas a serem cristãos? Inspira aos da minha família, inspira aqueles que convivem comigo, aos colegas de trabalho, às pessoas com quem eu convivo, aos meus vizinhos, a quem quer que seja. A minha vida inspira as pessoas a serem cristãos? Isto é o que a gente tem que se perguntar. Porque no dia do juízo, não é teoria que vai nos valer, não. O juízo seria fácil se fosse, né? Quantos terços que você rezou? Quantas missas que você participou? Quantas novenas que você fez? Seria muito fácil se o juízo fosse assim, né? Enfim, a questão não é essa simplesmente não, isso é suporte, isso é meio para a gente alcançar a conversão. Não é o fim em si mesmo. A conversão consiste, a santidade consiste em amar a Deus. E amar a Deus consiste em obedecê-lo. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. É nisto que consiste o amor a Deus. No dia do juízo, a única coisa que Deus vai nos perguntar é esta: você me amou? E você me amou significa o quê? Você colocou em prática aquilo que eu mandei? Você foi capaz, então, de viver o seu batismo, pelo qual você renunciou a Satanás, às coisas de Satanás, às obras de Satanás, e se determinou e se comprometeu a seguir a Jesus Cristo e colocar em prática a palavra de Deus? É isso que vai nos valer no dia do juízo. Teoria não salva ninguém, não. O que salva é a vivência do Evangelho. É isso que salva. Nós precisamos aprender a sermos cristãos autênticos e a colocarmos em prática o que Deus mandou, a sairmos dessa farsa, dessa mentira. Quer dizer, que hoje a grande parte dos cristãos vivem e acha que tudo vai para o céu. Porque, enfim, vai à missa, de vez em quando, ou mesmo todo domingo, como fazia a Glória Paulo, né? Ou então porque tem alguma prática religiosa, de vez em quando desfia um rosário, um terço, ou de vez em quando vai na procissão, vai nisso, vai naquilo. Então eu tenho fé porque fui visitar a Nossa Senhora em Aparecida, porque fui visitar o Frei Damião, porque fui visitar ali o Canidé, etc. Isto não é suficiente, não. Isto não é suficiente, nunca foi. A nossa conversão, ela se demonstra não é pela nossa capacidade de falar, mas pela nossa capacidade de amar e pela vida. É isto que demonstrará no que nós cremos e o que realmente tem valor para nós. Se nós não formos capazes de renunciar às coisas do mundo para poder fazer o que Cristo mandou, nós só temos casca. Ainda o nosso interior não é preenchido, não é convencido das coisas de Deus. Supliquemos a Nossa Senhora essa graça. A graça de sermos luz para o mundo. E de que se perdemos o sabor, se nós somos sal insosso, que ela faça com que recuperemos o sabor. Quer dizer, a graça de Deus. Uma vivência de tal forma que ilumine a vida de muitos outros e os inspire a serem cristãos também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.